Bom dia, nação, tudo bem? Eu sou o Edson Silva História. É um prazer estar com vocês aqui hoje para falarmos de algo muito importante que nós vamos estar abordando aqui no nosso canal, que é o fato de nós hoje podemos ter o prazer de desvelar os livros apócrifos, livros esses que foram escondidos há muito tempo pelos senhores do mundo. Eles esconderam esse livro de mim, esconderam de você, não quiseram que nós viéssemos a saber realmente o que eles estavam tentando esconder. E isso aconteceu por muito tempo. A história, ela é contada de maneira muito simples e de maneira muito interessante. Temos nesse apócrifo de hoje, no Apocalipse de Moisés, uma história fascinante, uma história que a Bíblia do Almeida, ela relata, mas de forma bem reduzida, o que na verdade tem na sua amplitude completa nos livros apócrifos. Nesse livro do Apocalipse de Moisés, Moisés vai relatar o que aconteceu com Caim e Abel, né? Mas o que aconteceu com a vida de Adão e Eva após ele ser expulso. Então é um livro que não vai relatar o momento que Adão e Eva comem do fruto, mas vai relatar o que aconteceu, como ficou a vida deles depois que eles pecaram, depois que eles foram expulsos do paraíso. E aí então nós vamos ter essa informação muito forte. Lembrando aí aos nossos moderadores, esse canal aqui ainda não tem moderadores. O YouTube mudou hoje a maneira de impor moderação, e aí nós vamos ter uma demora, né? Eu preciso muito de moderadores também nesse canal, mas nós vamos estar colocando aí com todos os nossos moderadores do canal Timo Dias também aqui no canal Nação Pesquisa 10. E você está no Nação Pesquisa 10, tá bom? Valeu, gente. Então essa live ela é muito importante porque nós vamos fazer ela aí hoje, nesse momento a primeira parte, nós vamos ter várias partes hoje, vai ser uma live atrás da outra, para você poder ver ao vivo ou poder ver depois. Vamos falar da morte de Adão. E ele conta a história para o teu filho Sete. Adão tem o primeiro filho, que foi Abel, Caim, Abel, e depois ele tem um terceiro filho, que substitui Abel, porque Caim matou. E o nome desse filho vem se chamar Sete, pelo qual todos nós somos descendentes. Então, só para você entender, nós somos descendente direto de quem? Através de Adão e Eva. De Caim? Não. De Abel? Também não. Porque antes que Abel tivesse filhos, o Caim matou o seu irmão. Então nós somos todos hoje, em 2020, descendente direto de Sete, que foi o terceiro filho de Adão e Eva. Poxa, Edson, eu não sabia disso. É porque não é muito comentado dentro do sistema religioso, dentro das faculdades. Não se comenta a geração de Sete, quando ela era que seria mais, deveria ser mais comentado, né? Ultimamente nós só ouvimos falar de Caim e Abel, Caim e Abel, Caim e Abel, como se Adão tivesse só Caim e Abel. Mas na verdade a terra começou a ser povoada a partir do nascimento de Sete, embora já tinha muita gente, porque Adão e Eva não teve só Caim, não teve só Abel, não teve só Sete, ele teve vários filhos. E Sete, então, dá o prosseguimento, a multiplicação dessa geração, que não para de crescer até o dia de hoje. Quando você nasceu dentro da barriga da sua mãe, você já vem dessa linhagem de Sete.
todos hoje que estão na terra, que vêm de nascimento de mulher, são descendentes de Sete, não são descendentes nem de Caim e nem de Abel. Não existe descendência de Abel no planeta. E os descendentes de Caim morreram todos no dilúvio, sobrando apenas a irmã dele, que é uma outra história que nós vamos contar para você um pouco mais à frente para não confundir. Existe uma pequena linhagem de Cã, mas a gente tem que ir devagar, ok? Vamos ter aqui o que aconteceu com Adão após a sua expulsão do paraíso. Então, esse livro de Moisés, ele está narrando o último dia de Adão na terra, para você entender o livro. Esse livro de Moisés está tratando do momento em que Adão, o livro de Moisés, o momento em que Adão está para morrer, e ele chama os seus familiares, inclusive Sete, seu terceiro filho preferido, para explicar exatamente o que aconteceu dentro do paraíso. Então vamos ver aí as primeiras partes desse livro. Vamos lá? Esta é a história e a vida dos protoparentes Adão e Eva. Ela foi revelada por Iarro ao seu servo Moisés, quando recebeu as tábuas da lei das mãos do Senhor. Foi-lhe transmitida pelo arcanjo Miguel, e a história de Adão e Eva depois que abandonaram o paraíso. Adão tomou a sua mulher Eva e dirigiu-se para o Oriente. Lá permaneceu por 18 anos e 2 meses. Então Eva concebeu e deu à luz 2 filhos, Diáfotos, que se chamou Caim, e Amilabes, que se chamou Abel. Essa história do último dia de Adão, Moisés recebeu na tábua do concerto, quando ele sobe lá no monte Sinai, após a saída do povo do Egito. Informação essa que você não consegue encontrar na Bíblia do Almeida, porque a Bíblia do Almeida é uma redução, um resumo do que se tem nos apócrifos. E Moisés, então, ele começa a relatar esse documento de Adão, que é entregue a ele lá em cima no Monte Sinai, que seria entregue às 12 tribos. Mas por causa delas terem errado, trocando Iarro pelo Terrom, na figura do bezerro de ouro, isso não é entregue àquelas 12 tribos naquele momento. Então diz assim o texto: assim ambos foram até lá e encontraram Abel trucidado. Isso é Moisés contando para o povo. Assim ambos foram até lá e encontraram Abel trucidado pela mão do seu irmão Caim. E Iarro disse ao arcanjo Miguel: dize agora a Adão, não contes ao teu filho Caim o segredo que é do teu conhecimento. Ele é o filho da ira, mas não te perturbes. Eu te darei um outro filho em seu lugar, e este te revelará tudo o que deverás fazer com ele. Vá a ele e não diga nada. Isso falou o arcanjo Adão. E Adão guardou a palavra em seu coração juntamente com Eva, ambos entristecidos por causa de Abel, seu filho.
Então o Adão já ficou sabendo da morte de Abel através desse arcanjo. Quer dizer, Yahweh fala para o arcanjo, e o arcanjo tinha que contar para Adão a grande tragédia e a primeira tragédia humana no universo, em que o Caim, filho de Adão e Eva, mata o seu próprio irmão. E veja só, então Adão conheceu sua mulher, ela engravidou e deu à luz a Sete. E aqui cai por terra uma heresia que estão tentando difundir, de que o fruto que Adão e Eva comeu foi o sexo. Não foi o sexo, porque eles só vêm conhecer o sexo depois que eles são expulsos. Aí Adão conhece Eva, tem o primeiro filho Caim, tem o filho Abel, e depois tem Sete. O sexo entre Adão e Eva só veio acontecer após a expulsão do paraíso, depois de um certo tempo, porque mesmo assim, com muito tempo fora do paraíso, já expulso, eles não se conhecem sexualmente. E então Adão conheceu sua mulher, ela engravidou e deu à luz Sete. E disse Adão a Eva: geramos um outro filho em lugar de Abel, que Caim assassinou. Vamos agora louvar a Yahweh e oferecer-lhe um sacrifício. E Adão, em seguida, gerou mais 30 filhos e 30 filhas. Isso não tem na Bíblia da Almeida, né, nação? E ele viveu 930 anos. Depois adoeceu e clamou em alta voz: venham todos os meus filhos para junto de mim, para que eu os possa ver mais uma vez, antes da minha morte. Você viu que Adão, ele gerou 30 filhos e 30 filhas. Isso responde à pergunta de alguns céticos que não conseguem entender a história de Adão e Eva lendo apenas a Bíblia do Almeida. Todos compareceram. Uma terça parte da terra já era habitada. Chegaram todos à porta da casa em que ele entraia para falar com Yahweh. Então falou-lhe o seu filho Sete: pai Adão, que enfermidade te acometeu? Ele respondeu: ó meus filhos, atormenta-me uma grande dor. Perguntaram eles: o que é dor? E o que é doença? Disse-lhe depois Sete: pai, talvez estejas pensando naquilo que cometeste no paraíso. Não será por isso que estás tão perturbado? Se for isso, fala-me. Eu irei ao paraíso e de lá trarei a fruta. Espalharei pó na minha cabeça, chorarei e implorarei para que o Senhor me escute e me mande o seu anjo. Eu haverei de trazer-te a fruta para que termine o teu sofrimento. A isso retrucou Adão: não, meu filho Sete, eu sinto dor e mal-estar. Disse-lhe o filho Sete: como estes te sobrevieram? Então falou Adão:
Quando Yahweh nos criou, a mim e a vossa mãe, por causa de quem devo sofrer a morte, Ele nos ofereceu todas as árvores do paraíso. De uma só delas proibiu-nos comer. Se dela comêssemos, haveríamos de morrer. Na hora, porém, em que os anjos custódios da vossa mãe subiram ao alto para adorar Yahweh, o inimigo encontrou a Eva sozinha e deu a ela de comer aquela árvore. Ele sabia que nem eu, nem os santos anjos estavam por perto. Ela deu-me também de comer, Sete, e eu também comi. E Deus veio a nós, cheio de ira. O soberano chegou ao paraíso, colocou seu trono no meio dele. Então chamou-me com voz terrível: Adão, onde estás? Por que motivo te escondes de mim? Pode uma casa ocultar-se do seu construtor? Ele falou-me: por teres descumprido o meu pacto, eu enviarei 72 pragas sobre o teu corpo. A primeira praga dolorosa é a dor dos olhos. A segunda praga dolorosa é a pressão dos ouvidos. Assim, uma após outra, elas virão sobre todos os teus membros. Depois de ter dito isto aos seus filhos, Adão suspirou gemendo e falou: que devo fazer? Estou em grande aflição. Então disse Eva, em lágrimas: Adão, meu Senhor, dá-me a metade do teu mal. Desejo carregá-lo em mim, por minha causa. Isso te acontece por minha causa. Estás no cansaço e no sofrimento. E Adão disse a Eva: levanta-te, vai com o nosso filho Sete ao paraíso. Você veja que 930 anos depois de Adão ter sido expulso do paraíso, o paraíso ainda estava sobre a terra de forma visível. E Adão pede para que a sua esposa Eva pegue o seu filho Sete e vá ao paraíso. Será que eles conseguiram chegar ao paraíso? E se eles conseguiram chegar ao paraíso, eles entraram lá dentro? Conseguiram falar com algum anjo, com a espada em volta ao fogo, para tomar conta do caminho, para que ninguém comesse da árvore da vida? Como ficou esse desfecho? Como ficou esse desfecho?
Espalhai terra sobre a vossa cabeça, chorai, suplicai a Iarro que tenha compaixão de mim, que mande o anjo ao paraíso para dar-me da árvore da qual escorre o óleo. Trazei-me esse óleo, para que eu possa ungir-me e encontrar paz. Depois eu direi como na primeira vez caímos no engano. Então aqui, o Adão ele estava tão sem força para acabar de contar o restante da história que aconteceu com ele e com a sua mãe dentro do paraíso, que ele precisava daquele óleo da árvore para recuperar as forças para continuar contando tudo que ele e a Eva fez no paraíso a Sete e aos seus filhos antes que ele morresse. E aí? Eles vão conseguir chegar até o paraíso? E se a Eva e Sete chegar ao paraíso, eles conseguirão esse óleo para levar um pouco para que Adão possa recuperar suas forças e continuar a contar para a humanidade a história que não poderia se perder? E se eles chegassem ao paraíso, eles seriam atendidos e teriam o seu pedido também atendido por Iarro e os anjos? Assista a segunda parte dessa live, porque eu tenho certeza que ela faz parte também da tua vida, pois ela trata dos nossos pais.